Seja muito bem-vindo a mais um podcast Autotelling News, podcast semanal aqui com o seu resumo de notícias da última semana, para você ficar antenado no mundo dos carros. E você está bom? Espero que você esteja aí muito bom, eu tô bom também. Diazinho friozinho, tô com a minha Pepsi e vamos falar de carro. Vamos lá então, não foi uma semana tão agitada assim para notícias de carros, mas tem algumas coisas interessantes que eu guardei aqui para comentar com vocês. Inclusive no próximo episódio eu também vou responder perguntas, tá? Então deixem perguntas aqui, vocês que são membros e estão assistindo, deixem perguntas aqui que eu vou responder no próximo episódio. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar aí nos comentários que eu vou sempre dar uma olhadinha, fechou? Essa primeira notícia do episódio de hoje foi uma sugestão do grande Dimitri Xavier, lá das lives do canal Autotelling Principal. Um salve aí pro Dimitri, melhor modder de Automation e BNG que a gente tem na nossa comunidade aqui. E vamos então checar esse NSX da Pininfarina. Eu apenas vi essa única imagem dele vermelho e eu falei, caramba, a Pininfarina fez um excelente trabalho. Achei muito legal. Eu achei que eles fossem pegar aquela versão mais do final da geração do NSX, onde ele já tinha o farol já fixo, né? Mas eles decidiram pegar o farol escamoteável, que é bem legal, né? Não é muito funcional, pensando em aerodinâmica, mas é o que é mais bonito, né? O que é mais charmoso. E aqui também a gente já consegue ver aqui, ó, entre os faróis aqui, a marca Yas. Eu vou falar como Yas, porque eu presumo que é europeia. Lá tem muitos países que o J tem som de I, né? Pode ser Yas também, mas eu vou falar Yas Motorsports, que é, aparentemente, pelo que eu entendi, a empresa que vai fabricar esse modelo, né? A Pininfarina fez o design de carroceria e a Yas vai fabricar. Provavelmente deve envolver um carro doador também, né? Vou dar uma olhadinha aqui agora. E é curioso também, né? Tem mais uma coisa também que eu acho bem irônica, né? Até meio musical com o passado, né? Porque o NSX, ele tinha o apelido de Ferrari japonesa, né? Porque era um carro leve, com motor traseiro, tinha uma dinâmica parecida com as Ferraris da época, andava em circuito travado, andava, acho que na frente ou junto, né, com a F355, né? Então ele ganhou essa fama de Ferrari japonesa low cost. E a Pininfarina, que era parceira da Ferrari na questão de design durante décadas, deixou de estar com a Ferrari, já tem uma década já também, e agora eles pegam para recriar a Ferrari japonesa na cor vermelha de lançamento, né? Parece até como uma certa afronta, né? Achei isso muito curioso, achei isso muito legal. E eu achei legal também que eles não foram para um caminho de modernizar drasticamente o NSX, né? A gente tem um para-choque que ele é bem mais moderno, tem a integração aqui de um LED DRL, né? Mas não tem uma mudança drástica, não, é realmente uma atualização, né? Eu achei legal também que eles deram uma pequena arredondada no paralama do NSX, que ele é um carro bem quadradinho. Achei que ficou bacana esse contraste de linhas mais retas e arredondadas. A lateral aqui eles remodelaram a entrada de ar, né? Eles deixaram bem maior, talvez tenha alguma modificação de motor, né, que eu não vi ainda. Deixaram bem maior e aí ele tem uma linha aqui com esse tipo de vinco que é muito 2025, esse vinco aqui com a base angular, né, parece quase um trapézio aqui, isso aqui, achei bem interessante. Um detalhe também bem bobo, mas que eu vi, eu gostei, é que o retrovisor dele ele é de duas cores. E o ângulo que eles colocaram a cor preta aqui no retrovisor, nessa perspectiva aqui de 3/4, é o exato ângulo aqui do recorte do vidro, ó, então parece que é tudo uma coisa só, essa parte preta. Nesse ângulo de 3/4 ficou muito legal esse detalhezinho aqui. É uma coisa boba, não tem nenhuma função isso daqui, eu só achei interessante que nesse ângulo de perspectiva parece que o retrovisor tá junto ali com a parte do vidro, né? Achei um detalhe bacana. Essa maçaneta do NSX aqui em cima também na coluna B, eu acho isso muito legal, sempre achei muito legal. E a gente tem umas rodas aqui também que são bem modernas, com cubo rápido, rodas que estão mais bonitas do que as rodas originais da Ferrari hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. O carro tá lindo, fenomenal de lindo. Vamos ver mais imagens aqui também, ó. Ah, eles mexeram no aerofólio para integrar melhor aqui na parte da coluna C. Eles integraram melhor e tá até uma coisa meio... Tudo bem que é uma versão bem menor, né? Mas tá até uma coisa meio F50 essa lateral, onde une o aerofólio com a coluna C. Maravilhoso, maravilhoso. O aerofólio do NSX original também tinha esse efeito, mas aqui ele ficou bem mais destacado, o que deu todo um volume novo pra traseira. Ah, ele também tá um pouco mais largo, olha só que legal, não tinha percebido isso aqui. Tô vendo a traseira pela primeira vez aqui agora com vocês, ó. Então essa integração do aerofólio com a coluna, com a caixa de roda aqui traseira, digamos assim, isso faz parte também do alargamento de carroceria. Inclusive naquele outro ângulo parecia que o aerofólio era mais alto, mas não é, o aerofólio tem a mesma altura do original, a mesma exata altura, só que como ele integrou melhor essa linha, e essa linha tem um volume acima da caixa de roda, deu toda uma robustez muito mais legal aqui pra traseira. Sensacional!
É Pininfarina, né? O maior erro da Ferrari foi ter jogado fora a parceria com a Pininfarina. Não tem nem o que fazer. Olha só, ele também tem aqui no paralama dianteiro também, para poder compensar esse alargamento de alguns milímetros aqui. Ele tem também aquele tipo de defletor, né? Que joga para fora o ar da caixa de rodas. Muito legal. Não só é bonito, mas também tem função aerodinâmica, né? Tá vendo? A Pininfarina mostrando que é possível sim, né? Ter as duas coisas. Talvez só essa ponta triangular para cima aqui no para-choque, que ela se repete ao lado do escapamento. Talvez só isso daqui que eu mudaria. Não sou muito fã. Eles colocaram uma ponteira de escape que tem o mesmo formato da lanterna, que é um negócio interessante também. E deram uma robustez diferente pro para-choque aqui, né? Ah, e a lanterna também é nova. A lanterna continua integrada, mas é de LED aqui. Sensacional! Já gostei muito desse Yas NSX Pininfarina. Gostei pra caramba. Isso aqui é o tipo de carro que tem que ir pro Gran Turismo, porque eu, por exemplo, eu só conheci o NSX no Gran Turismo depois que eu fui descobrir a ligação dele com o Senna e tudo mais. Então esse aqui é o tipo de carro que deveria ir pro Gran Turismo e não aqueles SUVs de merda, né? Muito bonito. Eu quero ver o que houve de modificação mecânica agora. Bom, infelizmente não temos detalhes de performance revelados aqui na matéria, mas o que a matéria cita é que a Yas Motorsports, ela depende de que você leve um NSX de doador para eles, né, para eles poderem fazer a modificação. E se você levar uma versão com o 3.0 V6 original do NSX, eles conseguem fazer uma atualização desse motor, né, que segundo eles aqui é para poder atingir os níveis mais altos de potência, torque e responsividade, né? Então a Yas Motorsport se propõe a preparar o V6 desde que o carro doador contenha ele, né? Aqui também não fala se eles vão oferecer esse carro pronto com outros tipos de motores, né? Não ficou muito claro essa parte ainda, porque ele se trata de um resto mode, né? Resto mode é você pegar um carro clássico e você atualizar o design dele, algumas funcionalidades, sem perder tanto da originalidade, né? Isso aqui é um resto mode, é o primeiro resto mode que eu ouço falar com o envolvimento da Pininfarina. Eu acho que a Pininfarina fez o design, mas todo o restante vem da Yas Motorsport, depois na parte de fabricação. E aguardar aí no futuro, né? Deve que vão haver mais alguns outros aí. Deve ser aquele padrão de preço um pouquinho mais caro, né? Mas pra ter um negócio feito sob medida e tão bonito assim, né? Acaba compensando, não importa o preço que eles cobrem, né? E fica também um tapa na cara da Honda, né? Porque o NSX que eles fizeram de segunda geração não tinha nenhuma referência, assim, clara ao design original do NSX, que é muito mais bonito, né? Me pergunto por que as montadoras não fazem elas mesmas isso daqui, né? Por que eles não fazem... Por que a própria Honda e a Acura não criou isso daqui, né? Deixou margem para concorrentes fazer, né? Só me pergunto isso. Sensacional, gostei. Bom ver o retorno da Pininfarina aí com um design mais consistente, né? Porque eles andaram fazendo umas coisas meio esquisitas. Então, muito legal. Isso é o que a gente tem aí de informação por enquanto do NSX Resto Mode. Eu aprovo a ideia. E um salve pro Dimitri pela sugestão do vídeo. Por mim, eu fazia o Total News sempre só sobre resto mods, né? Mas também a gente tem que integrar um pouco de notícias do mundo afora, né? E hoje aqui a gente tem notícias mais globais, mais nacionais, mais nichadas, né? E hoje a gente vai falar aqui do Mercedes GLB. Mercedes GLB, o carro de Karen. Me surpreende o quanto esse carro vende, é muito estranho. Eu acho que o cara compra um GLB na cabeça dele, talvez pensando que seria um G-Wagon, não sei, por ser esse crossover SUV mais quadradinho, né? Que agora não tá tão quadrado, né? Nessa nova geração que foi apresentada, na versão 2026, ele já integra os novos elementos da nova linguagem visual da Mercedes, que eu, Kelvin Farias, não gostei, né? Mas gosto para design, cada um tem o seu, né? Pelo que eu tô vendo aqui de coluna A, B e C, não parece ter evoluído tanto assim o monobloco, né? Mas tem esse novo design Mercedes que, como eu falei, eu não gostei porque ele tem essa mesma tendência de design que estão colocando nas traseiras dos carros, né? De colocar um LED que une as lanternas, ele tem isso na frente, que é para tentar criar uma robustez na dianteira, para jogar o capô, para jogar a linha do capô mais para cima, né? E ao mesmo tempo ele tem essa grade que ela tem um formato quase que hexagonal, né? É uma grade que era tendência lá nos carros da Ford 6 anos atrás, que a Audi e a Mercedes decidiram copiar agora, né? Não gostei dessa linguagem visual, não acho bonita, não acho que integrou bem com o restante do carro. E a traseira é onde fica ainda pior, né?
a traseira parece um Kia. Que assim, se eu vou comprar um Mercedes, eu quero que ele pareça um Mercedes, não um Kia. Esse carro tá parecendo, sei lá, o Kia EV6, alguma coisa assim. Olha essa lanterna, que coisa horrorosa. A lanterna, ela faz um bumerangue pra baixo, que também tem um elemento unindo a tampa. Cara, assim, simplesmente horrível. Inclusive nesse ângulo aqui parece até mesmo, sei lá, um Renegade aqui. GLB já não era um Mercedes de muito status, né? Já era um Mercedes meio renegado, né? Com perdão no trocadilho, foi sem querer. O GLB já tinha essa fama de ser carro de cara, hein? Agora com esse design, então, porra, virou definitivamente o Mercedes de cara, hein? Definitivamente. Mercedes não é mais referência em design, né? Deixa eu ver se mudou alguma coisa de motorização. Eu acho que não vai mudar. Olha o interior, tem 3 TVs aqui, meu Deus. Nossa, o interior tem literalmente 3 tablets. É um iPad atrás do volante com o cluster, um outro iPad desalinhado. Nossa, tá desalinhado aqui, cara. O recorte da peça do painel, a tela termina antes. Ai, que agonia! Olha esse S que faz... Nossa, cara. Você já vai botar a tela, por que você não bota a tela alinhada com o painel? É Mercedes, cara. A gente tá falando de Fiat aqui. É Mercedes. Cadê o alinhamento aqui da peça? Que coisa horrível. É beleza, né? Então e aí tem mais um outro tablet pros passageiros e uma peça aqui de Black Piano também. O volante Mercedes é um dos volantes mais bonitos que a gente tem no mercado hoje, né? Mas essa combinação desse volante nesse ângulo aqui de boleia de 11:13 com essa tela reta atrás, eu não sei. Talvez eu tenha mau gosto, né? Talvez eu não tenha como ser, que não saiba interpretar, né? Ele tem a versão de 7 lugares. Tá, o menos pior foi o azul. O menos pior foi o azul. O azulzinho tá até bonitinho aqui, essa spec desse azul com o cromado no para-choque e tal, tá com mais carinha de Mercedes, mas os outros não curti. Ficou aceitável, consegui entender o que ele quer passar aqui. No azul faz sentido. Não tô dizendo que é bonito, tô dizendo que o azul eu consegui entender a vibe dele aqui. Consigo imaginar um casal assim de NPCs, a mulher querendo comprar esse carro aqui, eu consigo imaginar. E a proporção dele na versão de 7 lugares também não ficou muito legal. Ficou meio quero ser perua, mas também sou SUV, sabe? Não ficou tão legal. Eu acho que chamar isso aqui de Renegade da Mercedes foi um erro. Pensando nele de 7 lugares agora, isso aqui é a doblô da Mercedes. Vamos ver se há alguma renovação tecnológica pra compensar também o design feio. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Eu tô tentando me tornar uma pessoa mais positiva nos últimos meses aí. Uma coisa que estão citando aqui é que agora o GLB vem com amortecedores adaptativos em todas as versões, o que melhora o conforto, mas encarece o custo de manutenção. As 3 telas, a do cluster tem 10.3 polegadas e as outras duas são iguais e tem 14 polegadas cada uma. Então se você somar as 3 aí, passa de 30 polegadas de tela num carro normal, assim, um carro de civil. Não faz nenhum sentido. Então a gente tem o GLB 250 Plus, que ele vem com EQ Technology de 270 cavalos, com 0 a 100 em 7.4 segundos. 0 a 100 não é relevante num carro desse, não sei porque a matéria colocou aqui. Aí tem o GLB 350 4MATIC EQ Technology também. Nossa, agora o nome do carro é GLB 350 4MATIC with EQ Technology. Isso aqui é o erro que acontece quando eu sento pra gravar e eu não li a matéria antes. Esse é o erro. Eu tomei um minutinho aqui para poder entender o que é esse with EQ Technology. E, na verdade, esse novo GLB, ele é o sucessor do Mercedes EQB. Se você viu o meu vídeo lá explicando os nomes das Mercedes, sempre quando tem o EQ na frente, é porque é um carro elétrico. Então, o EQB, ele era a versão elétrica do GLB. GL é para SUV, B é o tamanho. Então o EQB é a versão elétrica do GLB. Aí a Mercedes entendeu que estava muito confusa essa nomenclatura, vamos combinar que ela é mesmo, e eles decidiram voltar atrás e voltar o carro com o nome GLB. Então nós temos o GLB a combustão interna e o GLB with EQ Technology, o que continua confuso. A Mercedes não consegue se resolver em como chamar os carros elétricos dela, é impressionante. É difícil resolver essa questão de qual seria o nome certo para esse carro, né? Li direito sobre o que eu tô falando aqui, né? Passando vergonha no vídeo, como sempre. Então esses dois modelos que a gente viu, né? O 250 e o 350 e a versão com entre-eixos alongado para 7 lugares, os 3 são elétricos. E aí a Mercedes coloca aqui no argumento de venda dele que ele é um carro elétrico para até 7 pessoas com 2 porta-malas, né? Porque ele tem um espaço de malas na dianteira, pelo que eu entendi também.
E aí você pode optar ou pegar a versão de 7 lugares e ter um porta-malas gigantesco, ou pegar a versão de 5 lugares elétrica, que vai ter 2 porta-malas e tudo mais. Você tem uma fotinho aqui, né? Eles conseguiram colocar um compartimento de malas que deve ser até maior do que o porta-malas de um Kwid da vida aqui na frente, né? Então, pensando que esse aqui é um carro de civil ali, classe média americana, por exemplo, talvez seja até um bom argumento, né? Você ter 2 porta-malas ali e tudo mais, né? Mas o carro é elétrico, né? Então já aumenta o custo de qualquer forma. É uma venda estranha. Vender um GLB é uma venda estranha. Vou deixar aí pra vocês opinarem aí embaixo aí, ó. E o preço dele é bem salgado, vai de 59 até 63 mil euros. É uma venda difícil isso daqui. Comenta se você se interessou por esse GLB aí embaixo aí. Não sei nem porque eu tomei tanto tempo falando sobre ele. É um carro bem esquecível no line-up da Mercedes. Mas falando em Mercedes e coisas esquecíveis, vocês lembram da marca Smart? Do Smart Fortwo e tudo mais? Tem um vídeo no canal principal sobre o Smart Crossblade. Então, a Smart ainda existe. E aparentemente a Smart está fazendo agora o seu primeiro sedã. A Smart começou com o Fortwo, depois foi pro Roadster, depois foi pro 44, depois virou uma concorrente de Mini Cooper com plataforma de Mercedes estranha. E agora eles estão aqui com o primeiro sedã deles, aparentemente no mercado chinês, e pelo que eu estou vendo das fotos, parece usar de base aquela nova plataforma do Mercedes CLA. Tá grandinho o sedã. Nossa, ele tem 4,90 metros de comprimento. Provavelmente é porque tem lá aquela questão da parte de passageiros, né, na traseira esticada pro mercado chinês. Tá até que bonitinho, tá simpático, tá um designzinho que tá até melhor do que alguns dos novos Mercedes, como o próprio GLB que a gente acabou de ver aqui no vídeo. Não tá feio não. Não tá com cara de Smart, tá com cara de Mercedes Ching Chong, mas não tá feio não, cara. Já vi carros chineses bem piores que isso aqui. Bem piores mesmo. E vamos ver como é que tá a questão de motorização dele, se tem chance dele vir para outros lugares do mundo sem ser China aqui, ó. Porque ele tem quase o comprimento de 2 Smart Fortwo. Praticamente isso. O nome dele é Smart 6. Smart #6. E ele pesa 2.100 quilos. Desse tamanhozinho. Caramba! Um carro de menos de 5 metros... pesa mais que sua tia, como que isso é possível, cara? Que doideira. É bem comprido, 4,90 metros é um comprimento bem considerável. Ele tem 2,92 metros de entre-eixos na versão chinesa. Quanto que tem um entre-eixos de um Corolla, por exemplo? Ele tem 22 centímetros a mais de entre-eixos do que um Corolla. Esse é o tamanho do tal do Smart, que era o carro pequenininho, né? O Corolla, hoje, ele tem 4,62 metros de comprimento. Ele é 28 centímetros mais longo do que um Corolla. A China gosta de carros com bastante espaço no banco traseiro, né? Então esse Smart 6, esse bichinho aí gigantão aí, marca Corolla, ele é agora um plug-in hybrid. Ou seja, ele tem um motor a combustão. Aqui no caso é o motor 1.5, não ficou claro se é turbo ou não, não acho que seja turbo. Aqui não fala que é turbo, né, mas diz que ele é um motor 1.5, diz que ele tem um consumo de cerca de 25 km por litro, junto com um motor elétrico e com uma carga na tomada, né? Então se você encher o tanque, então se você carregar ele na tomada, ele vai ter 285 km de autonomia, e se você encher o tanque, essa autonomia ela vai ser estendida, mas não diz até quanto também, né? O texto é bem confuso. E diz que a potência combinada do conjunto é de 430 cavalos. Eu duvido. Informações que vêm da China passam pelo Ministério do Governo, né? Então é sempre bom desconfiar, né? Mas tá aí, esse é o novo Smart Sedan. É um motor 1.5 que depois vai ir pro restante do mundo, provavelmente. É aí, quem diria? A Smart fazendo um sedã grande. É realmente o fim dos tempos mesmo. Comenta o que você achou do design dele. Tá mais bonito que os Mercedes em relação ao GLB também, por exemplo? O que você achou aí? Essa linha do capô aqui, não me engano. Esse carro ele é de base o CLA. Essa linha de capô não me engana. Mas enfim, deixa sua opinião aí embaixo aí. E mais uma aqui de marcas europeias. Nós temos aqui uma fala de um dos executivos sêniores da Porsche, o Frank Moser, não sei a pronúncia do nome dele, mas o Frank aqui, né, um dos executivos, ele disse que o Porsche 911 não pode ser maior, o que é um debate interessante pra gente ter aqui rapidinho também, porque isso pode ditar o futuro do 911, né, que eu sou grande fã do carro, né, acho que vocês também são, então é uma fala interessante, né, ele explicou que um 911 plug-in hybrid, ou seja, o híbrido que você pluga na tomada também, além de encher o tanque de combustível, ele falou que um Porsche 911 plug-in hybrid não pode acontecer porque ele fala que o carro já está no limite de tamanho. A fala do Frank
corrobora aquilo que eu venho dizendo nas lives e em outros vídeos aqui do canal também, de que o 911 tá grande demais, que o 911 precisa diminuir um pouquinho. O próprio Frank, um dos engenheiros sêniores executivos da Porsche, falou que o carro tá grande demais e que se fosse plug-in híbrido, ele ia ficar tão grande que ia perder a dinâmica original do que torna o 911 um 911. Então eu trouxe isso aqui só pra poder inflar meu ego, essa fala do Frank, só pra poder comprovar que tem hora que eu falo merda sim, eu falo muita asneira sim, mas geralmente o que eu falo tem algum pingo de sentido. Por mais que eu coloque com palavras ruins, o que eu falo geralmente tem sentido. Aqui a gente vê uma prova disso vindo de dentro da Porsche. O 911 tá grande demais. Eu vi o 911 GT3 RS de perto, falei, cara, esse carro tá muito grande. Precisa diminuir isso aqui, precisa diminuir o peso, precisa diminuir o tamanho da roda, mesmo que diminua a potência também, tem que diminuir para ele poder voltar a ter aquela dinâmica mais legal, sabe? Então, legal ver que tem gente lá dentro que pensa assim, o que pode continuar trazendo esportivos legais como o 992. Eu espero que quando vier a próxima geração, daqui 3 anos, que eles consigam diminuir um pouquinho, voltar para um tamanho de um 991. Mesmo que tenha mais tecnologias, né? E continuamos aí na espera de que a Porsche melhore o seu lucro operacional, que cai 99%. Continuamos esperando que a Porsche traga um 718 Cayman ano que vem, que seja muito da hora. E 911 GT2 RS chega aí em breve, né? Ano que vem vai ser um ano importante para a Porsche e obviamente que tudo que sair eu vou cobrir no Total News, com toda certeza. Eu sou puxa-saco da Porsche. Vamos falar da Ferrari SC40. A SC40 saiu numa época onde eu tinha pausado o Total News, então não teve vídeo sobre ela aqui no canal, né? Então, para resumir, caso você não tenha visto o que é essa SC40, ela é basicamente a 296 GTB com uma nova carroceria, porque a Ferrari diz que vai lançar, acho que é 25 novos modelos nos próximos 5 anos, e muitos deles serão isso daqui, serão carrocerias diferentes com uma tiragem limitadíssima em cima dos produtos que já existem no line-up da Ferrari, né? Então a gente vai ver muitas outras como essa SC40, então nós vamos ver Ferraris aí de séries de 20 unidades, de 30 unidades, isso vai acontecer muito, né? A 849 Testarossa, ela vem para ser a substituta da SF90, então ela é um modelo que vai ter uma produção um pouquinho maior, já essa SC40, a tiragem é limitadíssima, e esse carro, na época, né, que a gente fez a live reagindo, ninguém gostou do design. A gente tava numa live com quase 200 pessoas, ninguém gostou. Eu não vi comentários dizendo que gostaram desse carro. Vi muitos posts de redesign tirando essa barra preta daqui. E quando você tira ela, vira o farol do Maserati MC12. É um carro que é um objetivo erro em design. E o fato de ser do nome dele ser SC40, né, que seria uma homenagem à F40, tanto que daí que vem essa frente bicuda e o aerofólio, o fato de ser uma homenagem à F40 V6, isso é irritante sim. Esse ano tá sendo um ano que tudo que a Ferrari lançou causou irritação entre os fãs. É bizarro. E a SC40 é mais um reflexo disso. Esse carro tá muito estranho, muito mal desenhado. O centro de estilo da Ferrari errou feio aqui. A gente viu o Pininfarina NSX muito mais bonito do que isso, com muito mais cara de Ferrari do que isso daqui. Em questão de powertrain, não muda nada, é o mesmo V6 da 296 GTB, não muda absolutamente nada, tudo que você viu sobre a 296 GTB se aplica aqui. Interior, motor, câmbio, suspensão, números, tudo é a mesma coisa. A única coisa que muda é a carroceria, a tiragem limitada e o preço de $350 mil. É um preço estúpido de alto, e esse carro representa uma coisa ainda mais irritante, que é por isso que eu trouxe ele aqui nesse segmento, mesmo já sendo um lançamento de alguns meses atrás, acho que é 1 mês, 2 meses atrás. Porque se você vê o Autotele News regularmente, obrigado por fazer isso, deixa o like aí, você é incrível, mas se você vê regularmente, você viu que lá no começo do ano eu falei sobre os rumores da tal da Ferrari F44, que seria um carro para celebrar a contratação do Lewis Hamilton e para celebrar também que ano que vem, acho que completa quantos anos da F40? Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho. Não, a F40 é de 87, tá? Eu confundi, na minha cabeça era 86, né? Mas então, a gente tá em 25, tinha ainda 2 aninhos, falei, pô, dá tempo, né? Seria meio que uma ideia que partiu também do Lewis Hamilton, né? Então seria uma celebração do Lewis Hamilton, que é o número 44, e uma celebração dos... quantos anos
97, 2007, 2017, 2027, dos 40 anos da Ferrari F40, né? Então, primeiro que lançar essa SC40 agora é antecipar uma comemoração de uma forma podre. Então, não só essa comemoração aqui, ela tá vindo antes e errada, como se você fizesse a F40 de 40 anos, celebrando a contratação do Lewis Hamilton, o maior piloto vivo com a maior equipe de Fórmula 1 viva, e chamando ela de F44 para celebrar o número dele, os 40 anos e tudo mais, ia ser ali toda a numerologia de marketing perfeita para isso acontecer. E a Ferrari foi lá e cancelou isso. A Ferrari cancelou o que tinha começado o desenvolvimento da Ferrari F44, porque o Hamilton queria que ela fosse manual, e o Hamilton, há uns meses atrás, ele vendeu a coleção de carros dele inteira para focar em arte, e ele disse que ele queria ter um único carro, a F40. Tava tudo construindo pra gente ter uma das Ferraris mais épicas de todos os tempos. E ela sim deveria ser com o powertrain da SF90, um V8, biturbo, híbrido, tudo mais, 1000 cavalos. Ela sim iria celebrar, sabe? Fazer uma versão tipo uma SF90XX Stradale, só que com a cara da F40. Por inteiro, sem ser só fazer essa remodelagem tosca da SC40. Imagina uma F40 realmente recriado, o design todo quadradão, com o powertrain da SF90XX Stradale de 1100 cavalos, V8 biturbo e tudo mais. Ia ser a construção da Ferrari mais épica dos últimos anos, e a Ferrari cancelou isso para lançar a SC40. A impressão que dá é que essa era a dianteira que eles iam colocar na F44 e falou assim, já que a gente vai cancelar, joga isso daí na frente da 296 aí e dane-se, sabe? Essa que foi a impressão, que isso aqui foi um carro feito meio jogado, meio às pressas. E a Ferrari não só cancelou a F44 do Hamilton, como também deu um carro pro Hamilton que colocou ele em depressão profunda ao longo desse ano de 2025. Em questão de marketing, de legado, de continuar essa mística em torno da história da Ferrari, esse foi um dos piores anos para a marca. Um dos piores anos desde que eu estou vivo, assim, desde que eu estou vivo aí há praticamente 30 anos, eu nunca vi um ano onde tanta gente se juntou pra não gostar de tudo que a Ferrari fez, tudo. Eu acho que a coisa menos pior que a Ferrari lançou esse ano foi a Ferrari Amalfi, porque ela é tão irrelevante também que dane-se, sabe? Então, e é justamente por isso, né, pela junção de tudo isso, que na votação do Totaling Awards, vai ter de novo o Totaling Awards, vai ser a nossa retrospectiva, é por isso que eu coloquei uma categoria específica só pra Ferrari, o Aneurisma Tifose do ano. E aí tem tudo que a Ferrari fez esse ano que incomodou os fãs, e aí você pode votar em qual que você acha que foi a pior coisa da Ferrari esse ano. Fora as ações caindo também, né, que foi uma queda brutal de ações também, né. Então, votem no Autotelling Awards 2025, o link vai estar aqui na descrição para vocês votarem. Só pode votar em uma categoria, nós temos 17 categorias e uma pancada de indicados, né, então leiam com atenção, votem lá. E a gente vai fazer uma live depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai fazer uma live onde eu vou dar os meus votos, né, do Autotelling Awards, e a gente vai ver quem foram os vencedores dessa retrospectiva automotiva. Vai ser uma live bem legal, então participe, vote, e é isso aí. Aneurisma Tifose do ano. Tem categorias bem legais, vocês vão gostar. A Ferrari foi só tristeza esse ano. A Ferrari mais legal do ano foi a SF90 da Novitec. E eu vou deixar o link aí também do vídeo aí pra você assistir depois. Agora a gente vai pro mundo americano de notícias aqui, ó. O que a gente teve na última semana? Foi uma semana bem paradinha, né? Mas a gente teve uma informação aqui bem legal em relação à Ford. O que acontece? Se você pega os dados de venda da Ford de 2025 inteiro, eles venderam um pouco mais de 80 mil carros elétricos globalmente, só que venderam 40 mil Mustangs. O Mustang começou o ano 2025 vendendo pouco, mas ao longo do ano ele foi dando uma alavancada nas vendas, e a gente tá terminando o ano de 2025 agora com o Mustang tendo uma queda de uns 5% nas vendas em relação a 2024, é uma queda bem pequena, uma recuperação assim surreal. Eu achei que ia ser o pior ano de venda do Mustang assim dos últimos 10 anos, mas acabou que não, acabou que o Mustang teve uma recuperação boa nas vendas, e o Mustang sozinho vende metade do que a Ford vende de elétricos no mundo todo. Isso é um dado muito esdrúxulo, assim, pra mim. É muito bizarro. Porque nesse line-up de elétricos da Ford tem aquela versão do Capri, tem a e-Transit, que é aquela van de entregas elétrica, tem o Mach-E, tem a F-150 Lightning,
que esse nome me irrita até hoje. Então tem vários modelos elétricos que somados venderam o dobro de um modelo só, que é o Mustang, sendo que a Ford, muito tempo atrás, já divulgou que a margem de lucro deles nos elétricos era quase zero, e a margem do Mustang ela é bem maior, né? Então, o Mustang sozinho dá muito mais lucro, mesmo vendendo metade do que vende os elétricos, só pela forma como é construído o produto, né? Se a gente for ignorar os recalls, se a gente tirar os recalls da Ford daqui da conversa, o Mustang dá mais lucro do que os elétricos. E tá havendo também uma nova mudança de mercado, né? Porque se a gente pega os dados de venda só de novembro, de elétricos a Ford vendeu 4.247 modelos e só do Mustang foram 4.207. Então, se a gente pega o dado de novembro, o Mustang tá quase vendendo mais do que a linha inteira de elétricos da Ford. Isso mostra duas coisas: ou o Mustang tá um produto forte, ou os elétricos são tão ruins que perdem pro Mustang. É um desses dois cenários. E aí, junto com isso, também saíram mais informações sobre a Ford, porque aparentemente tem um novo modelo de Mustang do absoluto nada. Não poderíamos encerrar o ano sem mais um novo Mustang. Nós temos agora o que aparentemente é a versão chamada FP800S. Por que FP? De Ford Performance. A Ford Performance, eles fizeram um rebranding recentemente e tudo mais, e eu acho que como a Ford vai ter um nome forte na Fórmula 1 a partir de 2026, né, parceria com a Red Bull, eu acho que eles querem trazer como é a Ford Performance que tá na Red Bull, é a Ford Performance que vai entrar no WEC, é a Ford Performance que tuna no Mustang. Eu acho que eles querem comunicar isso, né, no marketing. E o curioso também é que esse Mustang FP800, ele traz uma coisa que eu acho que é a Ford dando um recadinho aí. O FP800, que ele vai ser um kit opcional em cima do Mustang GT, seria melhor se fosse no Dark Horse, né, mas é em cima do Mustang GT para poder abaixar um pouco o preço. Ele traz um estilo de grade que é nitidamente ali uma alfinetadinha na RTR. Pra Ford colocar um LED nesse desenho de grade aqui é dois palitos, porque a RTR tá vendendo muito esse kitzinho de LED que vai aqui na grade aqui, né? Então, acho que a Ford já deu um recadinho aqui com essa parte cromadinha. Cromado não, né? Na verdade é um bronze, né? Esse carro ele tem toda uma temática de ser a edição com cores bronze, né? No acabamento. Tem uma faixa na lateral, que eu acho que seria mais legal se fosse uma faixa no teto mesmo, né? Mais padrão de Mustang. Mas enfim. Tem aerofólio de carbono. Olha só, não tinha percebido. O aerofólio de carbono. Tem umas rodas diferentes, tem espaçadores aqui, né? A roda tá com offset um pouco mais pra fora aqui e tudo mais. E além dessa modificação visual, né? Que parece ser muito uma afronta à RTR, ele traz também uma customização pesadíssima de motor, né? Porque é a Ford Performance, é o marketing deles, né? O nome completo é o FP800S Bronze Magniride Package. Esse é o nome completo gigantesco do carro. Ignorando esse nome ridículo, esse pacote de opcionais traz aquele mesmo Supercharger que desloca 3 litros, que tá várias versões do Mustang tá utilizando. E aí o 5.0 Coyote V8 chega nos 800 cavalos. É bizarro, porque a gente tem mais versões hoje no lineup do Mustang que tem 800 cavalos do que versões com 500 cavalos, ou com menos até. A gente tem o EcoBoost 320, o GT de 480, o Dark Horse de 500, e aí acho que tem mais outros 4 Mustangs diferentes na casa dos 800 cavalos. A gente tem o GTD que tem 830, tem o Shelby Super Snake, tem o GT 350, tem o RTR e depois tem o Super Venom que passa disso, né? Mas enfim, 800 cavalos tá encaminhando para ser o padrão de potência de um Mustang, quando que 10 anos atrás, quando eu li as revistas, 800 cavalos era a versão Shelby Super Snake incrível, super rara e tudo mais, né? O Mustang tá escalando cada vez mais de potência. Esse Supercharger dele é imenso. Puta merda, olha essa foto. Ah, o pacote também vem com bancos aqui, ó. Bancos específicos da Ford Performance também, né? Com acabamento de couro e um tecidinho parecendo um Alcântara. Na ilha da Recaro, né? É parceiro da Recaro com a Ford Performance. Muito legal. Suspensão diferente também da Ford Performance. A Ford, vendo que tem um mercado imenso de customizações para o Mustang, já tá entrando com a Ford Performance, né? O FP800S. O nome não é muito bom. A gente vai ver aí nas próximas notícias aí que nomes de carros estão cada vez mais complicados de fazer marketing, né? Mas enfim, temos mais um Mustang aí, o FP800S.
talvez o que tá ajudando o Mustang é justamente uma gama de versões nunca antes tão gigante, né? A gente tem muitas versões de Mustang. Eu vou ter que fazer um vídeo depois catalogando todas as versões de Mustang que a gente tem só dessa geração, antes do facelift ainda, né? Que são muito grandes. Que eu me lembro de cabeça vai dar umas 15 versões, mas acho que tem mais até do que isso. Depois eu vou fazer esse vídeo catalogando isso daí, porque eu sou um pouquinho fã da Ford, um pouquinho fã de Mustang. Não tivemos mais nenhum recall, assim, assustador da Ford depois daquele outro que eu fiz o vídeo há uns meses atrás. Aparentemente a coisa tá meio tranquila na Ford em relação a recalls. Vamos ver se continua assim. Agora que a gente já viu a notícia americana mais importante, que foi a da Ford, já vimos tudo que tinha aí de coisas pela Europa e na China, vamos voltar agora para o Brasil, né, nessa viagem no globo de notícias que a gente tá tendo nesse episódio desse podcast, beleza? Temos agora aqui então notícia brasileira sobre o Chevrolet Sonic, que a gente comentou semana passada, então a gente tem atualizações aqui do Chevrolet Sonic, tá confirmado que ele chega em 2026, tá confirmado que o nome é realmente Sonic. Eu não entendi por que a Chevrolet resgatou esse nome, mas enfim. E aí nós temos aqui também algumas imagens que saíram, uma espécie de teaser pro design da traseira. Ele vai trazer um design parecido com o daquela Blazer EV, só que do tamanho do Onix, né? Eu acho que com esse arranjo de visual aqui na dianteira, copiando a Toro, e com essa traseira moderna aqui, trazendo uma coisa da Blazer EV, eu acho que pelo design, talvez ele consiga cativar bastante compradores de Cardian, de Terra e de Pulse e tudo mais. Eu acho que ele tem potencial para ficar Terra em primeiro em vendas e o Sonic em segundo. Eu acho que tem potencial para isso sim. Irônico ser o nome Sonic, né? Porque vai ser de novo um hatch subcompacto overpriced as fuck. Vai ser de novo isso. O nome Sonic nunca teve um bom representante aqui no Brasil, porque o Sonic ele deriva do Chevrolet Spark. O Chevrolet Spark era como se fosse o Celta do México, né? E vendia pra caramba. Quando ele veio com o nome Sonic aqui, ele virou um subcompacto com preço superfaturado, né? Então, de novo, nós vamos ter um Onix superfaturado com o nome de Sonic. Mas, enfim, pelo design, a Chevrolet aqui tá acertando bastante. Eu acho que ele tem potencial pra vender muito bem. Mas, de novo, não adianta enquanto continuar com essa porcaria de motor 1.0 de correia banhada a óleo. Não adianta nada. Pode lançar um carro que venha com a Sydney Sweeney dentro, que ainda vai continuar uma compra burra. Não comprem Chevrolet Onix com motor 1.0 turbo, ok? E justamente por isso que o Motor One está teorizando de que ele vai ter uma versão de entrada com o motor 1.0 aspirado, que é menos problemático, e a versão mais potente vai ser com o 1.2 turbo do Tracker e da Montana, que tem dado menos problema do que o 1.0 turbo do Onix, né? Então eles querem meio que contornar essa situação, em vez de trazer um 1.3 turbo dessa mesma exata arquitetura, é praticamente o mesmo bloco, o 1.3 mexicano desse motor mexicano e americano já tem corrente de comando, né? Então a Chevrolet tá igual a Volkswagen, né? Em vez de trazer 1.3 para substituir 1.2, 1.0 e ser melhor, não, vende o lixo até ficar insustentável. A Volkswagen, em vez de trazer 1.5 ETSI, não, vende 1.4 até ser insustentável. É basicamente isso que eles fazem aqui no Brasil, o que eu também entendo porque o Brasil não é muito amigável para investimentos de indústria, né? Mas enfim, o resumo de tudo isso seria mais legal se o Sonic viesse com a opção do motor 1.3 mexicano, não vai vir, o design vai ser o principal atrativo aqui para vender, vai vender mais que o Cardian provavelmente, e ano que vem nós vamos descobrir do que se trata esse novo Sonic, né? Mas tá aí, isso é o que a gente tem de informação por enquanto. Um outro complemento de outro vídeo da semana passada foi que eu tinha soltado a versão de 1 hora para membros, aí eu fiz os cortes e programei o corte para sair a versão, para sair o que eu ia falar sobre o Kite, acho que na quinta, e quando foi na quarta teve o evento de lançamento do novo Nissan Kite, né? Então vamos abordá-lo aqui para ser um complemento daquele vídeo da semana passada, né? Lá eu expliquei, né, que o novo Nissan Kicks de plataforma americana, ele veio pra cá com motor 1.0 turbo, que é pouco pra um carro tão pesado, não vai vender tão bem assim, o carro tá com fama de manco. Todas as marcas no Brasil sempre lançaram uma geração nova e mantiveram a geração antiga à venda por mais tempo, tanto que no caso do Corsa, a gente teve o Corsa C, teve o Agile, teve o começo do Onix e ainda vendiam o Corsa B Sedan de 96 com outra frente, que era o Chevrolet Classic, né? A Chevrolet foi tão filha da mãe que eles até colocaram, não, esse aqui é o nosso carro clássico, é o Classic. Devia ser Chevrolet Classic, né? Mas beleza, era o Classic. Todo mundo chama de Classic, né? Que é basicamente um Corsa de 96 com outra frente, né? Então,
A Fiat também fez muito tempo isso, né? Tanto que o meu antigo Palio, né? O meu primeiro carro, ele tinha a frente do segundo facelift fabricado em 2005, quando já tava no meio do terceiro facelift, indo pro quarto quase, né? Então é muito histórico isso aqui no Brasil, de uma marca lançar uma geração nova e manter a geração antiga como versão de entrada para poder conseguir ter um pouco mais de lucro, né? Todas as marcas aqui no Brasil já fizeram isso. O Clio de 2002 vendeu até 2014, né? Então a gente não pode julgar a Nissan por estar fazendo isso agora com o Kicks, né? Porque o Kite é basicamente o Kicks original de, 8 anos atrás? Quando foi que lançou o Nissan Kicks? Eu quero encontrar esse dado para poder falar com precisão. 2016, exatamente, 10 anos. Vamos arredondar para cima. Esse Kite, ele é um carro de 10 anos de idade que vai continuar à venda por mais 10 anos com esse nome de Kite. Provavelmente vai ter um facelift em cima desse Kite e ele é basicamente o mesmo Kicks de 2016. É a mesma coisa. É o mesmo motor, é o mesmo câmbio, é o mesmo acerto de suspensão, é o mesmo espaço interno ridículo, porque o Kicks é uma bosta de espaço interno. Então não muda absolutamente nada na questão do que é esse carro. É o mesmo 1.6 16 válvulas, é a mesma coisa, o mesmo HR16DE, que é o mesmo também da Renault, é o mesmo câmbio CVT, não muda nada em acerto dinâmico. Se você dirigiu um Kicks na sua vida, você já dirigiu um Kite ao mesmo tempo. É a mesma coisa. O que muda no Kite? O que o Kite traz para a mesa para fazer a sua compra valer a pena? Em primeiro é esse design atualizado, que honestamente eu não sei nem se vai agradar o próprio público, porque o Kicks original tinha um design meio fofinho ali, né? Eu via que muita mulher comprava, era um carro com design um pouco mais feminino e tudo mais. Agora ele traz um pouco da agressividade dos Nissans americanos, né, europeus e tudo mais. É uma nova linguagem visual aqui, né, que eu não sei se vai ter esse mesmo apelo de venda, né. Eu acho que o capô continua quase o mesmo, não, o capô também mudou. Ele é o que a gente chama de facelift profundo, ou seja, não muda motor, não muda câmbio, não muda suspensão, não muda acerto dinâmico, não muda espaço interno, não mudam as portas continuam as mesmas, o que muda é a abordagem do produto, o que muda é capô, farol, para-choque, tampa do porta-malas, lanterna, para-choque traseiro, rodas, muda essas coisas que são mais superficiais, é quase como um kit de customização em cima de uma plataforma, né? Então o Kite é um facelift profundo e um rebranding, né? Ele tenta trazer aqui na traseira uma linha reta, vertical, quase como a traseira do Honda HR-V, né, que tentou fazer isso aqui de deixar um pouco mais inspirado em coupé na traseira. Talvez tenha um pequeno ganho de porta-malas aqui, mas acho bem pouco provável. A coluna C muda bem pouco em relação ao Kicks normal, tanto que é por isso que o vidro da porta tem um recorte triangular aqui super alto, que é para dar essa ideia de que a traseira dele é toda mais alta. E tem um espaço aqui exatamente para você pôr aquela maçaneta flutuante lá no alto, igual o HR-V tinha também, o que fica mais sofisticado, o que ia combinar com esse design 2026 aqui, que ia deixar ele todo mais sofisticadinho, só que a Nissan foi lá e escolheu o caminho mais básico, que é cortar custo, e deixou a maçaneta aqui embaixo do mesmo jeito, então fica um carro parecendo que as portas estão tortas. Você olha o Kicks e agora o Kite, parece que as portas estão tortas por causa dessa altura assimétrica de maçanetas aqui. É um design que ficou muito evidente que ele é um carro 2016 no meio e 2026 na frente e na traseira, sabe? Ficou muito evidente. Tá um carrinho meio feinho, não acho que vai ter o mesmo apelo visual que nem o Kicks original teve, especialmente com o público feminino, não acho que isso vai acontecer. A escolha da cor branca pro lançamento também é uma escolha bem triste, devia ser o azul que tava lá naquele primeiro teaser. E aí tem a questão do preço, né, que talvez, já que o design não vai ser tão atrativo assim, talvez o preço compense, porque o Nissan Kicks atualmente ele tá super caro e manco, então esse aqui que também vai ser manco, mas pelo menos vamos ver se ele vai ter um preço justo, né? Vai ser fabricado no Rio de Janeiro, a Nissan tá investindo 2,8 bilhões na planta. Nossa, 2,8 bilhões de investimento para poder alterar essa frente. Olha como é maluco, né? Para trocar a frente e traseira de um carro 2016 custou quase 3 bilhões de reais. Olha isso. Indústria automotiva é um negócio muito caro, é muito maluco. E tem aqui a divulgação do preço, cadê? Ele é o substituto do Kicks Play, né, que era a versão de entrada. Vai continuar apenas com 1.6 16 válvulas, o HR16DE, 113 cavalos e 15 kg de torque, câmbio apenas CVT. E o Kite vai ser fabricado aqui e exportado para mais de 20 países, né? Então pode contar aí a América Latina inteira, África do Sul e tudo mais. Os comentários do Motorrad estão chamando tudo de um lixo, mas não tem
divulgação aqui do preço na matéria do Motor One. Vamos ver se já saiu em outra fonte, que eu quero ver o preço, porque eu acho que eu vi que ia custar 115 mil. Começa em 118 mil. Começa em 118 e termina em 152. Meu amigo, que é isso? Ô, Nissan, não... Porra, Nissan, me ajuda a te ajudar, Nissan. Não faz isso não, cara. 118 mil na versão de entrada Active e 153. Porra, Nissan, você vai querer cobrar mais caro que o Terra na versão final? 3 mil mais caro que o Terra num carro de 2016, 1.6 aspirado, com esse design estranho. Pô, Nissan, não faz isso não. A Nissan já vende o Kicks há 10 anos. Eles poderiam colocar esse kite com um preço de lançamento promocional ali de 99 mil, ia matar instantaneamente o 208, o Polo, grande parte do Terra também, ia arrebentar de vender, mas não. 118 mil, não vale nem um pouco, não tem como. O pessoal fala assim, Kelvin, você tem que parar de ser assim, porque esse é o contexto brasileiro, não tem o que fazer, cara, todo carro no Brasil tá caro, não sei o que, mas eu não consigo aceitar, não consigo aceitar um carro de 10 anos que custa 118 mil, velho, não dá, tá, tem o Terra aí, mano, o Terra aí com 1.0 turbo, e esse gap aqui também, ó, de 118, a segunda versão Sense Plus já vai pra 140. O que esse carro tem pra oferecer pra ter esse gap o que esse carro tem pra oferecer no gap de 118 até 153? Não tem. Isso aqui era pra ser o Classic, o Palio Fire, o Uno Mille, o Fiesta 1.0 deles. Não era pra ser isso aqui gourmetizado desse jeito. É por isso que o Total News nunca vai ser um canal financiado por marcas, porque eu falo a verdade. Bom, se você gosta da marca da Nissan e você quer ver ela sair da falência, compra esse carro por piedade, basicamente. Por isso que nenhuma marca vai me financiar, é por isso que eu também nem quero também, porque não dá, cara, não dá. Como eu falei, eu estou num momento mais feliz, onde eu estou vendo o lado positivo das coisas na maior parte do tempo, eu estou me esforçando pra isso, mas tem hora que não dá. Esse canal também não pode virar uma coisa sem alma, só porque eu quero passar uma vibe mais positiva, né? Eu estava positivo com esse kite, imaginando que ele ia custar tipo 110 mil, 105, um preço inicial de 90 mil, sei lá, mas não dá. Desculpa, mas se você paga 118 mil num kite, você é um grande de um otário. Desculpa. Essa é a minha opinião e é isso aí. Não tem o que eu fazer. Não tem como defender não, mano. A Nissan conseguiu fazer o feito absurdo de tornar o Terra uma compra racional. Ai, meu Deus do céu. A Nissan conseguiu, cara. A Nissan conseguiu fazer esse feito. A Nissan conseguiu. É muito melhor pegar por 128 o Terra Comfort 1.0 TSI do que pegar esse kite. Nossa, por R$1.000 a mais... Por R$1.000 a mais, em vez de você pegar um kite 1.6 CVT, você compra um Terra 1.0 TSI, que tem um mercado inteiro de preparação aí, com câmbio manual. Pronto, a Nissan conseguiu. Esse vai ser meu título quando sair esse corte. O Nissan Kite é tão ruim que faz o Terra fazer sentido. Essa é a minha opinião, cara. Nem todo vídeo é segundo vibes, não. Tem hora que dá vontade mesmo de comer pedra, mano. É isso aí. Tamo junto. Vamos agora, então, falar sobre duas notícias brasileiras do mundo automotivo, onde não vai ser também muito good vibes. Quando eu digo que estou tentando ser good vibes, é realmente não ficar só criticando as coisas sem fundamento, não ficar só xingando palavrões aqui por 10 minutos, né? Eu digo que eu quero ser good vibes, é que eu quero que quando eu fizer uma crítica, que ela tenha um pouquinho de fundamento. E eu quero ver também o lado bom das coisas com mais frequência nesses vídeos aqui, certo? Dito isso, nós temos duas coisas que são positivas e ao mesmo tempo não são. Por que eu digo isso? A primeira delas é que a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, onde vai tornar a isenção de IPVA padronizada nacionalmente, né? Todos os carros com mais de 20 anos de fabricação têm a isenção de IPVA, porque agora a gente tá em 2025, né, indo para 2026, então carrinhos ali 2006 ali, ó, Ford Ka, Fiesta, Fox, Gol, Classic, vão tudo parar de pagar IPVA, o que é muito bom, e é justamente esse mercado de usados de 20 anos que tá num momento muito quente, né? O Gol, ele é ainda o carro mais vendido no mercado de usados. Tem o dobro de transferências de dono de Volkswagen Gol no mercado de usados em relação ao quanto a Estrada vende
vende 0 km, a estrada vende 18 mil e passa de 30 a quantidade de Gols que são revendidos no mercado de usados, né? Então isso aqui é um benefício pro mercado de usados, isso aqui é muito bom. Só que, eticamente falando, o IPVA é uma coisa antiética, porque o bem já é seu. Você já paga imposto em tudo que você consome, na renda e tudo mais. Pra que eu tenho que pagar um imposto pra comprovar que esse carro é meu mesmo, sabe? É o imposto de posse de veículos automotores, é tipo isso que significa o IPVA, né? Então se eu tenho que pagar uma taxa por ter algo, esse algo não é meu. Então a existência do IPVA confronta a ideia de propriedade privada de uma democracia capitalista de verdade, sabe? Então eu sou contra a existência do IPVA. Eu acho 4% de IPVA um roubo. Eu acho um roubo. Todo imposto pra mim é roubo, mas 4% é sacanagem, sabe? É sacanagem. Devia ser, no máximo 2% do valor do carro. Ou uma coisa mais como alguns estados americanos, né, considerando a questão do peso. Você pagar o IPVA por peso, isso é gerar um incentivo da indústria para criar carros mais leves, né? Então tinham outras formas de fazer esse imposto antiético gerar alguma coisa de bom para a sociedade, porque carros leves são mais legais de dirigir e tudo mais, consomem menos combustível, né? Então, outra coisa também, né, o IPVA poderia ser com base nas regras de consumo, poderia ser com base na emissão de poluentes, qualquer outro cálculo de IPVA é melhor do que considerar o valor do bem em si, esses 4%. Eu acho isso muita sacanagem, certo? A mesma coisa acontece com essa outra notícia também, que é uma notícia muito boa, que nós finalmente vamos ter uma padronização global aqui em relação à emissão da CNH, que nós do estado de São Paulo falamos tirar carta, o restante do Brasil fala tirar carteira, o nome CNH é Carteira Nacional de Habilitação, né? Então, inclusive é um nome meio idiota, né? Devia ser habilitação para dirigir, né? Devia ser outra coisa, né? Não Carteira Nacional de Habilitação. Cadê o para dirigir aqui, né? Enfim. Coisas de governo, né? Então agora a CNH vai mudar o procedimento para você emitir a sua. Estão dizendo que o custo vai ser 80% menor. Estão dizendo isso daí. A média nacional para tirar a carteira A e B custa 3.200. Se você fosse tirar só a carteira B, fica um pouco menos que isso, né? Mas ainda assim é um custo extremamente alto. 10 anos atrás era metade desse preço. E agora eles estão cortando a obrigatoriedade das aulas teóricas. Você pode você mesmo ir lá no Detran, na porcaria toda, e você mesmo vai dar entrada no processo, você mesmo vai sozinho fazer os exames, você mesmo vai entregar os exames para o sistema, você mesmo agenda a sua prova, você mesmo paga a taxa da sua prova, você mesmo vai lá e faz e acabou. Não importa se você fez uma aula de CFC ou 0 ou 25, não importa. Você vai pagar esse processo todo, vai emitir lá, tem que ir lá passar na prova e acabou. Você já corta aí você já diminui aí drasticamente o custo da CNH fazendo isso. Outra coisa também, por exemplo, né, quando eu fui tirar a minha CNH, quase 10 anos atrás, eu não prestava atenção nas aulas do CFC. Eu chegava lá, eu ficava jogando Horizon Chase, ou eu ia dormir, ou eu dormia na aula. Eu não tava nem aí. Por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro e ia pro CFC de noite. De noite eu não conseguia reter informação, eu já tava cansado depois de um dia de trabalho. O que eu fazia? Durante o almoço, durante 20 dias, no horário de almoço, eu fazia de 2 a 3 simulados da prova teórica do Detran pelo aplicativo deles mesmo. Eles têm um aplicativo oficial do Detran que você pode fazer um simulado das questões. E como que eu estudei? Eu basicamente fiquei lendo aquilo lá e decorando. Dane-se. Foi muito mais útil fazer isso do que ficar prestando atenção naquelas aulas, porque as aulas de CFC com professores péssimos, com uma didática péssima, são aulas que não te tornam um motorista melhor, sabe? Não ajuda em nada o CFC, então removê-lo é uma coisa boa. Diminuir o custo do CNH, principalmente o pessoal que é mais jovem, isso é muito bom. Só não ficou claro pra mim se as aulas práticas de direção têm que ser feitas ainda. Pelo que eu entendi, você vai ir para uma autoescola apenas para contratar o serviço das aulas práticas. É apenas para isso que vai servir a autoescola agora. Você pode inclusive contratar aulas particulares e só ir lá e passar e dane-se, né? Então isso também é bom. Só que aí vem aquela pulguinha ali na minha cabeça que vem, tipo, aquele negócio ali incomodando que eu falo, tá, estamos entrando em ano de eleição. Pra que está fazendo isso, governo? Por quê? Sabe? O governo nunca faz nada pensando no bem da população. O governo sempre vai fazer o que é bom pra eles.
Porque os políticos são uma casta que vive sugando o sangue da população. Não importa qual político seja, todos, de todo o espectro político, todos eles dependem de cobrar imposto em quem trabalha produtivo de verdade. Então, nenhum político tem um incentivo legítimo de tornar a vida da população boa. Não há altruísmo legítimo em nenhum político pra mim. Eu não defendo nenhum lado político. Pra mim, todos são igualmente uma desgraça na sociedade. Eu sei de histórias que eu não vou nem dizer aqui, de coisas que acontecem em Campinas, né? Mas, enfim, quando eu vi isso daqui, eu entendi que tem algum grupo político no poder hoje, passando essa lei, que quer acabar com a máfia das autoescolas. Porque autoescolas no Brasil é uma máfia, tá? Só que eu não sei quem tá por trás dessa máfia das autoescolas. Então, o governo está atacando quem mais lucra com essa máfia das autoescolas. O que esse cara, ou melhor, o que essa instituição que gerencia a máfia das autoescolas fez contra o governo? Ou outra coisa, se você não quiser entrar em teorias de conspiração junto comigo, você pode pensar o seguinte: ano que vem é ano de eleição. Isso é o governo criando uma medida populista nos debates do ano que vem falar assim: não, mas nós cortamos as aulas da CNH aqui, ó, agora o pobre paga 80% a menos pra tirar carta, porque nós, o governo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não tem cenário onde eu vejo boa intenção por trás desses dois projetos de lei. Mas são projetos que trazem benefícios, ainda que de forma questionável, ainda assim trazem benefícios, né? Então, pra galera de baixa renda, galera pobre, que nem eu fui durante grande parte da minha vida, comprar um carro e não precisar pagar IPVA dele, comprar um carro 2006 e não pagar IPVA, bacana. Diminuir o custo e diminuir a burocracia pra poder emitir a CNH, pô, bacana, legal. Que continuem fazendo mais coisas assim, né? Tomara que surjam mais leis assim. Já começar também a tirar IPVA, né, começar a simplificar outras burocracias, né. Esse é um caminho que eu gosto, de você diminuir o peso do Estado em cima do povo, né. Isso é uma coisa boa, por mais que eu fique com essa, pô, qual que será que é a intuição disso daqui? Será que eles querem fazer tal coisa, não sei o quê? Mas que eu fique dividido é uma coisa boa, né. Então foram duas boas notícias pro mundo dos carros aí, né. Uma pena pessoas que nem meu irmão, né, que tiraram o CNH no passado, pagaram a taxa cheia, agora sair fica mais simples o processo, né? E pensando também que esse processo ficou mais simples, talvez agora seja um incentivo pra eu tirar minha CNH de moto, que eu não tenho, eu tenho só de carro, né? Então, tem coisas obscuras por trás, mas tem benefícios pra gente, o que é legal, Deixe sua opinião aí embaixo aí, se você não concorda, foda-se, eu não tô nem aí, essa é só a minha opinião, eu não estou certo, tá? Mas deixe sua opinião aí embaixo aí, ver o que você pensa sobre isso, fechou? Stock Car, né? Eu fiz um vídeo nesse canal do Telenews que ele é muito bom, que eu resumi tudo que tinha de errado com a Stock Car. Eu resumi isso em 10 minutos, é um vídeo muito bom, um vídeo que pegou bastante visualizações, né? Acho que eu até me queimei com um pessoal meio grande da Stock Car aí por aí, né? Certeza. Mas enfim, né? Depois de múltiplos outros fiascos que aconteceram depois daquele vídeo, chegou num ponto tão insustentável que agora a Stock Car declarou que vai trazer de volta os motores V8. E já houveram alguns testes, né, do motor V8 funcionando nesses SUVs, que foi aquilo que eu falei há muito tempo atrás, lá em 2024, eu falei assim, é muita mudança de uma vez, transforma em SUV porque faz sentido de acordo com o mercado, deixa o V8. Depois que o pessoal se acostumou com os SUVs, depois que estiver operando, traz o 4 cilindros, não muda muito de uma vez. Tudo que muda muito de uma vez não tem consistência. É o que eu falava isso lá em 2024, mano. E agora, finalmente, eles vão voltar atrás e vão colocar os V8 nos SUVs. O que, de novo, né, vai ser a única competição de SUVs rebaixados V8 do mundo, né, o que torna uma coisa até engraçada na Stock Car, né? Vamos ver se a Stock Car vai resolver essas questões de logística aí, de gerência da categoria em relação ao que foi 2025, né? E tomara que a Stock Car também pare com essa patifaria de Mohammed bin Sulayem aí, de punir de emitir multas financeiras ali nos pilotos por falarem mal da categoria. Parece que a gerência da Stock Car esqueceu que eles estão prestando um serviço. Os pilotos e as equipes estão contratando a administração da Stock Car para poder prestar o serviço do campeonato. Se o seu cliente está falando mal de você, você que tenha um pouco de humildade e resolva este problema. Onde já se viu você multar o seu cliente porque ele reclamou do seu produto? Sabe, isso para mim é de uma
Cara, não tem outra palavra sem ser mau caratismo. A gerência da Stock Car aplicando multa nos pilotos por falar em mal da categoria é uma gerência mau caráter, filha de uma P, com uma atitude realmente ditatorial isso daí. É ridículo. Eu, se fosse piloto da Stock Car, depois de ver outros pilotos tomando multa por falar mal, eu ia cancelar tudo e ia pra NASCAR Brasil. Porque isso pra mim é inadmissível. E aconteceram mais multas depois daquele meu vídeo original, né? É patético. A Stock Car chegou num ponto patético. E vamos ver se esse V8 traz de volta a categoria aí pra um bom momento. Mas eu acho que o dano foi mais nocivo que isso. Eu acho que o dano pro branding da Stock Car foi pesado. E eu acho que a NASCAR Brasil agora tem a chance de se tornar a categoria principal do Brasil, se eles tiverem uma boa gestão. Vamos ver, vamos ver. E agora nós temos a última deste podcast. Demorou pra caramba, mas chegamos na última notícia do dia. Já deixa o like aí, tamo junto. Inicialmente eu ia fazer um vídeo separado no Autotelling principal, né? Mas eu falei, não, vamos manter os vídeos de notícias no News, né? Que a gente tem aqui o lançamento mais importante do ano do grupo Toyota e um dos lançamentos de supercarros mais importantes dos últimos anos, na minha opinião. Quem tava comigo em live quando aconteceu o lançamento desses 3 carros aqui, viu que eu tive umas reações meio estranhas. Eu tive umas reações bem esquisitas. E de início eu não gostei muito do que eu vi sobre esses novos GR-GT, GR-GT3 e o novo Lexus LFA Concept. Depois passou um tempo, numa outra live eu também vi mais coisas, li um pouco mais. Depois que eu entendi do que se trata, eu diria que esse aqui é o carro esportivo mais importante do próximo ano inteiro, assim, é o carro esportivo mais importante do momento. Porque se ele funcionar, isso vai passar uma mensagem pro mercado que vai balançar as coisas. A Toyota tem tudo para poder revolucionar o mercado de supercarros. E por que eu tô dizendo tudo isso? Vocês já vão entender rapidinho, mas vamos primeiro comentar um pouco sobre esse carro, tá? Em questão de design, o Lexus LFA Concept tem um design mais premium, ele vai ser mais caro, ele é mais exclusivo. O LFA Concept tem o design que você esperaria desse GR-GT. O GR-GT em si, ele tem um design que é meio estranho de primeira vista. A traseira parece mal acabada, tem uns recortes estranhos perto da lanterna. A traseira parece que foi o estagiário que fez, mas a frente, ao mesmo tempo, tem umas linhas que lembram um pouco o Camry TRD, um Avalon TRD. Tem um pouco do Toyota Crown na questão do bico abaixando, tem um pouco também do Crown e do Prelude, esse farol que forma também embaixo desse bico do para-choque. Ele não é um design bonito de primeira vista, o GR-GT. Ele é um design bem agressivo, só que é um design meio rebuscado. Não estou dizendo que você que achou esse carro bonito, você tá errado. Não, cada um acha o que quiser. Mas objetivamente ele não tem linhas assim que vão ser referências em beleza. O LFA Concept, esse sim é um carro bem bonito, bem original, bem 2026, que também honra um pouco o LFA antigo, sabe? O LFA Concept, esse sim é uma referência em design. O GR-GT não é referência em design, ele vai ser referência, ele tem potencial para ser referência em outras coisas. O design dele tem esse aspecto de retângulo rebaixado, porque houve um comprometimento da Toyota em fazer um carro com o centro de gravidade mais baixo possível, o que já é um excelente indicativo de um carro com uma boa tocada, né? Já começa por aí. As caixas de roda, elas têm esse formato esquisito, né? Tem esses defletores e tudo mais, porque elas são desenhadas para poder expulsar o ar turbulento dali de dentro. Então é um design que focou na função e se ficou bonito ou não, dane-se, sabe? Essa que é a vibe do GR-GT. Ao mesmo tempo que ele também traz ali aquele intake debaixo do vidro, né? Que é ali que vem o ar da admissão, ele também traz o intake debaixo do vidro, que também remete ao LFA, né? Então não é como se fosse um carro feio, é que ele é bem agressivo. Ele é todo recortado para ter a função aerodinâmica e dane-se a forma. Mas aqui, diferente de outras vezes que eu critiquei isso, aqui eu entendi o propósito. A carroceria dele é feita de CFRP, que ele é um plástico reforçado com fibra de carbono, ou fibra de carbono reforçada com plástico. Independentemente disso, é uma carroceria muito leve,
a estrutura, em vez de ser de fibra de carbono, né, em vez de ter um monocoque, em vez de ter um monobloco de fibra de carbono como muitos outros supercarros têm, eles optaram, né, a Toyota optou por uma estrutura completamente de alumínio, né, então todo o habitáculo, todo aquele casulo do cockpit é de alumínio, e o subchassi dianteiro e traseiro tem reforços de fibra de carbono. O alumínio ele tem uma excelente rigidez nesse caso aqui, só que ele consegue diminuir o custo sem perder rigidez. Claro que a fibra de carbono é mais rígida, só que a complexidade de produção e o custo dela irão deixar esse carro pelo menos $100 mil mais caro. Então a escolha de alumínio ela faz sentido. Talvez tenha até alguma coisa também dessa estrutura de alumínio, disso ser parte do programa deles de compartilhar a plataforma, né? Porque o GR-GT de rua, o GR-GT3 de pista e o LFA Concept, todos eles têm essa mesma base de estrutura de alumínio. Todos eles estão na mesma plataforma, vamos colocar assim. Só que o GR-GT de rua pra mim foi o mais interessante. A traseira, né, que eu falei que a traseira parece meio desenhada nas pressas, o design dela tá bem feio, horrível, a traseira dele é nojenta. O Concept lá, o GR-GT Concept, tinha a traseira mais bonita. Eu até brinquei na live que o GR-GT Concept foi desenhado por designers automotivos e esse aqui foi desenhado por engenheiros, sabe? Talvez até isso mude, né? Porque esses aqui são os protótipos pré-produção, né? Talvez mude algumas coisinhas ainda, mas esse aqui foi um carro desenhado por engenheiros, né? Porque na traseira, por exemplo, a traseira tá horrível, mas ela tem um difusor que cria um pequeno efeito Venturi. A questão do aerofólio. O aerofólio ele tá muito feio, mas ele contorna a traseira e é um aerofólio que não tem aerodinâmica ativa. Não ter aerodinâmica ativa soa ruim, já que muitos carros do mercado hoje têm. Isso soa ruim, mas a Toyota explicou o que eles quiseram fazer com isso. O fato dele não ter aerodinâmica ativa no aerofólio e não ser aquela asa gigantesca na versão de rua é para você tanto cortar custos, cortar complexidade, e também porque se fosse uma asa como do GT3 RS, por exemplo, né, que é um Swanneck com DRS ali ativo e tudo mais, isso gera peso ali em cima, o que ia complicar a distribuição de peso do carro, que já é um pouco mais na traseira, e ia complicar também a distribuição de peso na questão de centro de gravidade, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o 911 GT3 RS. Eu vi de perto o mecanismo da asa dele e é um negócio, é um motorzinho bem potente. Outro também que tem aerodinâmica ativa na asa e que eu fiquei assustado, o tamanho do mecanismo, é a F80. Eu vi o chassi dela exposto no Museu da Ferrari e são 4 barras de ferros gigantes para poder conseguir aguentar o peso do downforce, né? Então, não tendo aerodinâmica ativa na traseira, você corta custos, corta peso e mantém o centro de gravidade mais baixo, o que vai ajudar também na questão do fato desse carro ser com motor dianteiro. Ele é um motor central dianteiro, perdão, né? O motor tá depois do eixo dianteiro, mas ele é um motor central dianteiro e que tem um certo peso extra na traseira, né? A distribuição de peso, segundo o que a Toyota falou, ficou de 45% na frente e 55% do peso atrás, porque atrás é onde tem aí uma certa complexidade já. Talvez também nem caberia um sistema de aerodinâmica ativa na traseira, e eu já vou explicar o porquê disso já. Falando do motor na frente, o motor é um V8 biturbo, ele é um Hot V8 biturbo, né? Então ele tem um ângulo de bancadas ali da abertura do V8 e os dois turbocompressores estão dentro, né? O que você poupa espaço também. Mesmo sendo um carro largo, a Toyota optou por ser um Hot V8. O Hot V8 entrega 650 cavalos, pelo que eu li do press release deles. 650 cavalos. É um pouco ruim, de novo, pro marketing isso é um pouco ruim, porque o LFA tinha 560, então você não tem o V10, você tem mais um V8 biturbo, igual vários outros no mercado, e aí ele tem um ganho de potência de só 90 cavalos, Mas eu entendi isso também como uma forma de baratear custos. Esse V8 novo, ele é 4.0. A minha teoria da conspiração, é de que esse V8 pode ser que seja construído com base na arquitetura daquele G20E, que é o novo 4 cilindros da Toyota, né? Pode ser que seja isso, não tenho certeza, não tenho evidências, não tenho como comprovar, é só um achismo meu, porque é muito curioso eles estarem criando um novo motor 4 cilindros turbo e tem um V8 biturbo que é literalmente o dobro do deslocamento, né? Então vejam o meu vídeo sobre o motor G20E depois, e tá tendo um barulho aqui na rua aqui, perdão se estiver aparecendo no vídeo, né? Mas enfim, vejam o meu vídeo do G20E depois, que daí vocês vão entender um pouco mais do porquê que essa é a minha teoria. E também o ronco tá bem diferente, né? Nós podemos ouvir o ronco num teaser, o ronco dele tá bem legal e tá bem diferente.
E também, né, é um V8 4.0 biturbo, um Hot V8, tem margem para poder aumentar. A Toyota, se ela quiser, ela pode fazer uma versão no futuro mais potente ainda também, né? Caso o argumento de venda esteja ruim, né? Então, e também não é como se 650 cavalos fosse pouco, gente. Sabe, isso há poucos anos atrás era a potência do topo de linha da Lamborghini. Poucos anos atrás. Então, 650 cavalos é potência pra caramba. Eu dirigi no máximo com 500 já assustei. Então, é bastante potência sim. Pensando que é a primeira versão ainda por cima. E pensando também que esse mesmo V8 já tem suporte pro combustível sintético do futuro, de novo, não é um número baixo, tá começando o desenvolvimento ainda. Essa é a primeira versão. A última versão desse V8 daqui 10 anos vai ter 1000 cavalos, com toda certeza. Então a gente não precisa também criticar o número pelo número. Acho que tem mais coisas que significam por trás. Dito tudo isso, parece que eu estou descrevendo um AMG GT japonês. E é meio que essa vibe que eles quiseram mesmo. É meio que essa vibe. Só que aí tem a grande questão. Esse carro tá prometendo ser 300 quilos mais leve que um AMG GT. A Toyota diz que ele vai pesar no máximo 1.750 quilos na versão de rua. Se eles conseguirem prometer isso mesmo, é uma potência que é um pouquinho alta para um carro esportivo, mas do contexto de crash tests e regulamentações atuais, é um peso aceitável, é um peso ok. É o peso de uma BMW M2, só que com 100 cavalos a mais e uma dinâmica com mais potencial de curvas, entendeu? Pensa nisso, assim, nesse carro. Questão de suspensão, nós temos duplo A na dianteira e na traseira, né? Os duplos braços sobrepostos. Não tem amortecedores adaptativos também, não tem nenhuma firula ultra tecnológica de suspensão. É uma ideia bem mais contida, bem mais raiz. É o funcional e ponto, acabou, não tem glitter por cima, não tem nada demais assim, é só uma suspensão duplo A de corrida clássica. Freios também, Brembo, 6 pistões, não tem nada também ultra revolucionário. Por dentro, na versão de rua, né, nós temos aqui o interior que tem aquele túnel grande no meio, né, porque é onde passa ali, né, o eixo de transmissão, o escapamento e tudo mais. Ele tem uma ideia bem legal, né, que é você colocar o cluster digital dentro do exato espaço do volante. Não tem uma tela grande para os padrões atuais também, uma tela bem pequena de interior em relação aos concorrentes aí, né, em relação a tudo que a Tesla já vem feito. Os bancos são na Recaro, tem a estrutura de fibra de carbono no banco para poder aliviar peso. É um interior padrão, simples, com tudo de funcional e de essencial para uma direção esportiva. Esse carro ele tem o DNA esportivo, sabe? Depois que eu entendi isso, eu falei, tá, agora faz sentido, sabe? Por exemplo, em vez dele ter comandos com bolinhas pra você girar de ar-condicionado, são todos botões físicos pra poder fazer tech. O botão tem que fazer tech. Questão de setup do carro, você tem ali os comandos no volante também. É tudo voltado pro motorista, sabe? O japonês, ele é um povo muito racional. A Toyota é uma marca racional, então esse é um esportivo racional. Depois de tudo isso, ainda tem a questão câmbio. O transeixo aqui, esse câmbio, vamos falar mais fácil, o câmbio do GR-GT, do Toyota GR-GT, ele tá lá na traseira, junto com o diferencial e tudo mais. E lá junto também é onde tem um pequeno motor elétrico com 2 packs de baterias muito pequenos que a Toyota não divulgou muito sobre. Ele é um híbrido, mas não é plug-in. E tem uma bateria ali muito pequenininha que eu acho que é uma questão só para ajudar com emissão de poluentes. Não houve no press release uma dedicação longa para explicar como funciona esse sistema híbrido e ele tá o quão compacto poderia, assim, digamos assim. E também isso de estar com o câmbio na traseira ajuda na distribuição de peso, né? De novo, 1.750 quilos, cara, sua tia pesa mais que isso, não é um peso alto. Distribuição 45-55 é para ser um carro com uma tocada impecável. Se tudo que foi divulgado for verdade, é para ser uma tocada impecável. E aí, a cereja no bolo vem agora. Esse cara aqui, o GR-GT, é prometido que ele custe apenas 100 mil libras. Nessa parte eu tinha construído um argumento dizendo que se o preço dele fosse esse que o Top Gear colocou no ar no dia, esse preço seria uma revolução. Depois disso, os executivos da Toyota disseram que é pra gente imaginar um preço mais ou menos de um carro nessa categoria e começou a surgir o preço de 220 mil dólares. Não é barato, mas é mais barato que o Mustang GT-D, por exemplo. É um preço que ainda assim tem bastante potencial. Agora vamos seguir com mais argumentos no vídeo aí, porque a nerdice não foi suficiente ainda.
Nós temos uma revolução que é uma volta às origens. É um carro... Vocês podem ver que eu não expliquei nada aqui que seja revolucionário como um Koenigsegg. Ele é um carro que ele volta às origens dos esportivos. Ele é um carro que ele tá muito mais perto do DNA, sei lá, cara, daquele Supra da Castrol do JGTC do que o próprio LFA. Ele parece ser mais purista em dirigibilidade do que o próprio LFA, mesmo sem ter o V10. A promessa por trás do GRGT, se for cumprida, ela é impressionante. É um potencial, assim, incrível, sendo que essa é a primeira versão dele ainda. O potencial desse carro foi o que me chamou a atenção. E aí a versão GT3 dele tem mais dedicação na aerodinâmica, você tem vente pra todo lado, tem saída de ar pra todo lado, tem um puta de um swan neck pra dar downforce. Aí sim você tem um efeito de Venturi gigante, com um enorme difusor. Você tem um escape na lateral pro ronco ficar mais alto, que daí vira aquele ronco que a gente ouviu lá em Goodwood no começo do ano, na metade do ano. E a versão GR-GT3 não tem nada de questão híbrida, ele é realmente só um motor V8 biturbo, o que é para causar um barulho enorme na GT3, ok? O GR-GT3 tem uma promessa muito grande mesmo. A versão GR-GT3... É até legal falar isso também. Ele tem uns dutos de saída de ar aqui no capô, à frente do motor, muito agressivos. Dá pra você perder uma criança ali dentro. Dito tudo isso, em resumo, o GR-GT é o esportivo mais cru na categoria GT3 que a Toyota conseguiu fazer em 2026. O GR-GT ele tem o potencial para ser uma experiência purista nunca antes vista em uma marca japonesa. Ele tem esse potencial, ele tem esse potencial de me fazer voltar a gostar de marcas asiáticas, assim, sinceramente. Ele é a essência sports car ali, ele é a essência GTR, né? Perfeitamente assim, perfeitamente. O Nissan GT-R R36 não vai ser nem 10% do que é isso daqui. O Nissan GT-R R36, já automaticamente eu duvido que a Nissan tenha o mínimo de competência para concorrer contra o GR-GT da Toyota. E é irônico que hoje uma marca ganha pontos na comunidade gearhead entusiasta automotivo, assim como eu, a Toyota ganhe pontos só por fazer um carro que tenha foco em dirigibilidade, né? É muito irônico. Quem diria que era só fazer um carro com foco em dirigibilidade que você ia ter uns nerdola que nem eu pagando pau, né? Quem diria, né? Eu também acho que esse carro, o GR-GT, ele representa uma coisa muito importante para a Toyota, né? Que é uma amostra de que... Isso mostra que a Toyota não precisa mais da BMW para fazer um carro, que nem eles precisavam quando criaram o Supra. Com essa mesma estrutura aqui, é só fazer esse mesmo carro um pouco menor e com o motor próprio deles ali, com o G20E, e acabou. Não precisam mais da BMW, o que vai acabar esse argumento chato do pessoal de que ele não é um Supra de verdade, é uma Z4. Tá aqui, ó, isso aqui é melhor que o Supra. O Supra nunca foi 20% do que é esse carro aqui. Acabou, mano, acabou. E aí chega na questão do nome, né? Será que esse carro deveria se chamar Supra? Será que o nome GR-GT não é um nome meio genérico? Toyota GR-GT? Será que o nome não precisaria ter um pouco mais de peso? Eu acho que o marketing daquele vídeo do lançamento dele não foi bom, porque eu precisei de uma meia hora pra conseguir entender tudo isso, eu precisei de sei lá quantos minutos pra explicar tudo isso, né? Então eles precisam melhorar o marketing pro pessoal entender o que se trata esse carro e não julgá-lo por ser pouca potência, julgar por ser feio, julgar por ter o capô muito longo, entendeu? É necessário entender melhor o que é esse carro pra então você apreciá-lo. É igual o Miata, né? Quando você olha o Miata, você fala, o Miata é manco, não sei o quê, mas quando você entende a dirigibilidade, a proposta, aí você passa a gostar dele, sabe? Então, talvez precise de um marketing melhor e vá pro inferno esse Lexus LFA elétrico. Eu não quero saber nada sobre ele. Esse carro nunca mais vai aparecer no meu canal, esse LFA elétrico, ok? Lexus pra mim não existe mais, é Toyota Gazoo Racing. É isso que eu me importo e é isso que eu recomendo que você se importe também, caso você seja um entusiasta automotivo assim como eu. Gostou do vídeo? Deixa o like então. Eu levei um tempo pra conseguir explicar tudo isso. Deixa o like aí, hype o conteúdo do canal também. E é isso, fico por aqui. Esse
podcast foi bastante longo, eu gastei 2 horas pra gravar, estou bem cansado, já falei pra caramba, mas eu gostei muito de gravar tudo isso aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Eu vou ver se eu continuo fazendo isso, né, de sentar e gravar em um dia, gravar vídeo pra semana inteira e soltar o podcast pra vocês, né? Então conto aí com o feedback de vocês aí que são membros do canal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!